Muito bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD. E hoje um dia especial, porque nós estamos hoje começando uma nova revista para esses próximos 3 meses, que está baseado no livro de Mateus. E aqui eu trago o título, o Evangelho de Mateus. Nós vamos conversar bastante a respeito dele, numa aula hoje ainda introdutória, mas que já vamos falar um pouquinho no primeiro capítulo, no segundo capítulo, mas que nós vamos estudar o livro inteirinho durante essas próximas semanas. Eu espero sinceramente que seja um momento agradável, um momento de aprendizado, tanto para o irmão quanto para mim também, que a gente possa desfrutar dos ensinamentos da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, ok? Nós vamos começar então, portanto, essa aula, essa nova revista, com uma oração, ok? Vamos orar então. Pai eterno, nós queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos estudando a Sua palavra, Senhor. E hoje, especialmente, estamos iniciando o estudo no livro de Mateus. Que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para os ensinamentos preciosos que temos neste Evangelho. Que possamos, após esse estudo, estarmos um pouco mais afinados com a Sua vontade, conhecendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Aproveito também para agradecer, Senhor, pelo término do estudo que nós tivemos na nossa última revista, baseado no livro de Gênesis. Obrigado, Senhor, por aquela oportunidade, Senhor. E clamamos agora nesse instante, Senhor, que possamos ter um dia, um momento agradável agora de estudo da Sua palavra, não apenas na nossa sala de aula, mas também nas demais da Sua igreja. Assim oramos, Senhor, agradecidos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Está aí diante dos irmãos, então, a primeira lição, lição de número 1. O título dessa lição é O Cumprimento da Promessa de Deus. Alvos desta lição. Teremos como alvo os objetivos gerais e específicos. São eles. Os gerais. 1. Compreender que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. E 2. Compreender a importância da genealogia para a cultura judaica. Objetivos específicos. 1. Refletir sobre as estratégias utilizadas por Mateus para apresentar o Rei Jesus. 2. Descrever a importância de saber sobre a história de vida, da história da sua vida, 3. Pesquisar alguns textos do Antigo Testamento que falem do cumprimento da promessa de Deus sobre Jesus, o Filho de Deus. Para essa lição de número 1, temos como texto básico o livro de Mateus nos seus 2 primeiros capítulos. E o textuário, Mateus capítulo 2, verso de número 6, que está na projeção que eu leio para os irmãos agora. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Introdução. Como hoje nós estamos começando o livro de Mateus, vamos fazer primeiro uma apresentação não apenas do livro de Mateus, mas sobre o Evangelho e depois um pouco também sobre especificamente o livro de Mateus, Evangelho vem da palavra grega evangelium, boas novas, boas novidades, boas notícias, é isso que significa. E essas boas novas estão dentro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ela é narrado nesses 4 evangelhos, as boas novas, as novidades mais importantes da história daquele período. E também para a história da nossa vida e da vida de toda a humanidade. São lá nos evangelhos que nós encontramos a descrição da vida, da vinda, da vida de Jesus Cristo, da morte redentora e da ressurreição de Jesus Cristo, que sem ressurreição, não teríamos muito sentido de estarmos aqui discutindo. A Bíblia seria apenas um livro histórico e nada mais do que isso. Mas nós vamos falar, então, desde já, começando hoje ali da vida, da vinda dele, começando do nascimento, até chegar lá no momento da morte redentora e da ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução.
Vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos. Talvez o irmão já tenha ouvido falar esse termo, sinóticos, talvez esteja mais ou menos lembrando ou já se esqueceu, mas é um termo que traz como uma denominação, né, uma referência aos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Exclui-se aí dos quatro evangelhos o evangelho segundo João. Esses quatro evangelhos, os chamados sinóticos, assim são chamados porque possuem entre eles uma grande quantidade de histórias e informações em comum, narradas mais ou menos na mesma sequência e muitas vezes sendo utilizada exatamente a mesma estrutura de palavras. É verdade que cada um, com a sua própria capacidade e propriedade, cada um deles escreveu textos que às vezes tem alguma coisinha de maior detalhe, um detalhe a mais aqui ou acolá, mas a história em si é a mesma. Por isso são chamados desses três evangelhos sinóticos, porque há uma grande semelhança entre esses três. Claro que o irmão já entendeu, né? Nós estamos fazendo apenas uma introdução ainda, né, ao livro de Mateus, mas o estudo do nosso trimestre é em cima do livro de Mateus e não em cima de todos os quatro evangelhos, nem tampouco também dos sinóticos, mas apenas de Mateus. Apresento agora para os irmãos um pequeno comparativo entre os três evangelhos sinóticos, né? Eu fiz uma forma de uma pequena tabela ali para ficar mais fácil de a gente identificar, tá? Coloco ali os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, logo depois a provável data em que for escrito. Mateus, aproximadamente por volta de 60 depois de Cristo, Marcos, 55 a 65, muito provavelmente o evangelho de Marcos tenha sido escrito antes do de Mateus, apesar que no nosso cânon ele está colocado antes, né, do que de Marcos, e Lucas, de 80 a 95 depois de Cristo, né? Figura central para cada uma delas, né? Claro que é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é óbvio, né? Mas de que maneira é representada a figura de Jesus Cristo em cada uma desses evangelhos? Em Mateus ele é apresentado como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem. E cada um desses teve um objetivo específico para escrever. Mateus, que é o que nos interessa particularmente nesse estudo, ele tentou e conseguiu, com grande propriedade, escrever de maneira objetiva para os judeus. A grande intenção de Mateus era mostrar para os judeus que esperavam o cumprimento da promessa da vinda do Redentor, de Jesus Cristo, que este Jesus Cristo era aquele das profecias do Antigo Testamento. Então ele escreve especificamente ali para os judeus. Se baseia, dá uma ênfase muito nos sermões de Jesus Cristo, né? E tem muito como característica um tom profético daquilo que foi falado lá no Antigo Testamento e se cumpria agora, durante o período que Mateus viveu junto com Jesus e posteriormente à morte e ressurreição de Cristo ele veio a escrever. Não foi exatamente assim como objetivo, e assim escrito também, como Marcos e Lucas, né? Que teve como um objetivo para escrever o Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. Ênfase em Marcos, os milagres. Ênfase em Lucas, as parábolas. E característica para Marcos, de maneira prática, característica dele. E Lucas, muito histórico. Assim nós temos os três evangelhos sinóticos, que, como o seu irmão percebeu, vamos detalhar, vamos deter mais falando um pouquinho mais de Mateus, que apresenta o Senhor Jesus como rei, que apresenta, em cima das profecias cumpridas no Velho Testamento no período presente de Jesus Cristo, para os judeus entenderem e compreenderem que isso era verdade. E muito destacado em cima dos sermões que Jesus Cristo deixou. Ok? Vamos lá. Relação entre os evangelhos sinóticos. Eu encontrei esse quadro, esse diagrama de pizza, né? Esses gráficos. Eu achei bem interessante, achei lá na internet, por isso eu coloquei aqui. Que traz bem rapidamente aqui uma comparação ou uma relação, né, entre os três evangelhos. Aqui do lado direito tem Mateus, do lado esquerdo aqui Lucas e logo acima Marcos. E os irmãos estão percebendo algumas coisinhas em termos de porcentagem que rapidamente eu passo aqui apenas para o nosso entendimento de quanto que esses evangelhos possuem boa parte em comum. Veja, por exemplo, em Mateus, exclusividade de Mateus, que não se encontra nos outros evangelhos, 20% do escrito. Exclusividade no livro de Lucas, que não há ligação com os outros evangelhos, 35%. Exclusividade de Marcos, 3% apenas.
Agora, nos três ao mesmo tempo, 76% daquilo que tem em Marcos está presente nos outros dois também. 45% daquilo que tem em Mateus está presente nos outros dois também. 41% está presente nos outros dois também daquilo que está em Lucas. Em dois ao mesmo tempo, 25% daquilo que tem em Mateus está também em Lucas. 23% daquilo que está em Lucas também está em Mateus. Aqui, por outro lado, Mateus e Marcos, 18% daquilo que está em Marcos está em Mateus, e 10% de Mateus está em Marcos. E a última relação aqui, nós temos a relação entre Marcos e Lucas. 1% daquilo que está em Lucas também está ao mesmo tempo aqui em Marcos. Okay? Está aqui então uma descrição que a gente vê que há muita coisa em comum nos três evangelhos, por isso chamados sinóticos, porque há semelhança entre os três, ok? Falando agora especificamente dentro do Evangelho de Mateus, né? O autor do livro, escrito por Mateus, em hebreu Matiaú, que significa presente de Deus. Mateus 9:9, Lucas 5:27, Marcos 2:14 são alguns textos de referência que citam Mateus aqui. E eu gostaria de citar, ler apenas um desses textos. Eu vou ler Mateus capítulo 9, verso de número 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando, seguiu. Data do escrito de Mateus, provavelmente cerca de 60 a 65 depois de Cristo. E foi esse evangelho escrito originalmente em hebraico. Mateus era um publicano. Quem era um publicano? A figura do publicano é relativamente bem conhecida por nós, né? Os irmãos sabem que naquele período, né, toda aquela região, não só aquela região, boa parte do mundo civilizado ou conhecido naquela época era dominado pelo Império Romano. E vários locais, países, tinham seus coletores de impostos. Pois bem, os publicanos eram aqueles judeus que faziam a coleta de impostos para o Império Romano, né? E eles eram pessoas que coletavam aquilo que era pedido pelo Império Romano e qualquer coisa que ele conseguisse além daquilo que era pedido pelo Império Romano, ele embolsava, ficava com ele. Muitos publicanos ficaram muito ricos. Então é óbvio, o irmão pode imaginar o quanto que esses homens eram odiados, né, pelos israelitas. Eles eram considerados como traidores. Perceba, o Senhor Jesus chamou um publicano, uma pessoa que tinha uma certa instrução, é verdade, mas odiado no meio do povo. Mateus foi assim chamado. Cito ali um outro publicano bem famoso, né? Que nós todos conhecemos a história do Zaqueu. Esse bem se converteu, né? E até falou, né, que devolvia 4 vezes mais aquilo que ele teria roubado, né? Realmente mostrando que ele era um ladrão mesmo, né? Uma posição de publicano que de maneira justa era odiada pelos israelitas. Mais uma vez nessa imagem, aquilo que eu tinha falado anteriormente, como é que esses evangelhos apresentam Jesus? Claro, de novo agora em foco um pouco mais especial para o livro de Mateus, né? O Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei, aquele em quem cumpriam-se todas as promessas e profecias lá do Antigo Testamento. O rei Jesus. Marcos apresenta como servo e, como tínhamos dito também, Lucas como filho do homem. Propósito de Mateus. Mateus, ao escrever seu evangelho, tem um propósito muito claro, né? Com a sua capacidade e forma narrativa dos acontecimentos em sequência da vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a crucificação e morte e ressurreição, ele sempre usa e até abusa, podemos dizer assim, de citações do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Especialmente planejado isso, não foi uma coisa assim acidental. Como dissemos já anteriormente, a intenção era mostrar para o povo de Israel que era este, o Cristo da história, vivendo naquele momento, o Messias da promessa lá do passado.
Por isso a ênfase, com muita dedicação e cuidado, em mostrar a todo momento que esse Messias presente, aquele que havia morrido, ressuscitado, era o Messias da promessa. Eu escrevi ali embaixo, né? A sua forma de narrar os acontecimentos numa sequência clara e objetiva ajuda a compreensão de todo o plano de Deus para a humanidade. Ainda, mostra claramente que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. Eu gostaria de fazer um exercício, né? Que eu mesmo me propus e montei, não com uma riqueza de detalhe, mas o irmão vai ver, né? Que é o que eu proponho na próxima imagem, né? Eu escrevi até assim, ó, Jesus é apresentado como o rei messiânico. Vejamos algumas dessas promessas. Observe, eu fiz um pequeno exercício, né? Como o irmão vai ver, coloquei numa tabela algumas citações do Velho Testamento e o cumprimento dessas promessas já no livro de Mateus. Tá? Mas eu não fui detalhista ao ponto de colocar tudo que tem lá no texto, tá ok? Mas algumas apenas para demonstrar. Vamos ver? Então, vamos lá então. Eu coloquei ali, né? Propósito de Mateus. Ainda continuamos a falar sobre propósito. E daí eu faço uma pergunta aqui, ó. Se você tivesse que mostrar que Jesus é o Messias que foi anunciado pelos profetas, quais textos bíblicos utilizaria? Bom, como eu acabei de falar, eu estou citando aqui três profecias lá do Antigo Testamento e o cumprimento agora sendo citado no Novo Testamento. Só três? É, só três aqui. Mas o irmão pode ver que, se não me engano, nos capítulos 1 e 2 temos cinco, se não me engano, no capítulo 1 e 2 somado, tá? Mas aqui eu trago apenas três. Vamos ver? Primeiro lá, profecia do Antigo Testamento. Isaías 7,14. Diz assim o texto: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Lá em Mateus 1:28, nós vemos a citação posterior a esse texto, né? E o cumprimento dessa promessa, que diz assim: E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Outro, lá em Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E lá em Mateus 2, 4 e 5, nós lemos: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E assim se cumpriu. Terceira e última aqui de citação. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias 11:1. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Mateus 2, 14 e 15. Vemos aqui, portanto, uma referência do cumprimento das promessas que Mateus está falando aqui, daquilo que foi citado lá no Antigo Testamento, que, como nós falamos, com um objetivo muito específico de mostrar para o povo de Israel que realmente Jesus Cristo era o Messias de Deus. Ok? A genealogia de Jesus. Eu coloquei aqui do lado direito, o irmão está percebendo, uma árvorezinha com alguns retângulos, os quadradinhos, né? Uma representação bonitinha até, para fazer aquela apresentação de árvore genealógica, né? Onde eu e você podemos nos colocar em algumas árvores, não é verdade? Hoje em dia tem muitas pessoas preocupadas, às vezes até colocando aí, querendo saber quem eram seus antepassados, mas não com, mas não com aquele valor que o judeu tinha. Para o judeu, saber sua ascendência era algo fundamental. Tanto é verdade que nos dias de hoje você conhece, evidentemente, bom, a gente sabe que nem todos conhecem, né? Mas a grande maioria de nós conhece o pai e a mãe biológicos, né? Infelizmente algumas pessoas não conheceram, né? Não sabem quem são os pais biológicos, mas para a grande maioria
Conhecemos o pai, a mãe biológica, conhecemos o avô, a avó, né? E tomamos conhecimento superficial, talvez, dos nossos bisavós e parou por aí, né? Não se vai muito além disso. Mas naquela época, lá para o povo judeu, era muito importante saber sua linhagem. Não só por uma questão de saber se era de uma linhagem nobre, aí no caso, se era de uma linhagem mais importante, mas também questão de herança, valores financeiros. Era uma coisa muito importante. Mas também tem esse aspecto de um respeito muito grande pelos antepassados, coisa que ao longo da história se perdeu muito, né, esse respeito que se tem pelos antigos, né? Mas nesse texto, que vai do capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 até o 17, se não me engano, vou até olhar aqui para não falar besteira. Isso, 17, não estou errado não. Do 1 até o 17, nós vamos ver a passagem de a genealogia que chega até Jesus, né? Começa lá em Adão e vai chegar até a Jesus. Muitos de nós não damos muita bola, muito valor, mas tem um valor muito importante, né? Tanto é verdade que Mateus começa com a citação que tem lá em Gênesis 12, 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, desse modo, Mateus demonstra que Jesus Cristo era o legítimo herdeiro do trono de Davi e dos cumprimentos das promessas messiânicas, né? Desde aquilo lá que nós vimos, né, no nosso estudo passado, lá no livro de Gênesis, quando nós vimos lá as promessas sendo feitas para Abraão e toda a sua descendência. Chegou até Davi e de Davi chegando até Jesus Cristo. Jesus Cristo é o legítimo herdeiro das promessas messiânicas. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio cumprir as promessas que o nosso Deus deixou para todos nós, não apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Ok? Veja agora, queridos irmãos, é claro que eu não vou me deter e detalhar nome por nome aqui, mas olha que legal essa linhagem real de Jesus. Depois, se o irmão quiser um pouquinho mais com calma, dar uma olhadinha aqui, fixar a aula, né, nesse slide, o irmão até pode. Mas vemos aqui, ó, de Deus aqui abençoando a vida primeiro de Adão e vem vindo aqui, ó, chega aqui, vai até Noé. Depois de Noé, nós vamos passando por aqui, vamos chegando até Abraão. Depois de Abraão, nós vamos chegando até Davi. E de Davi nós temos aqui a separação e a linhagem chegando de José até Maria e o filho Jesus Cristo, mostrando a linhagem que ele tem desde Adão, passando ali por Noé, passando por Abraão, chegando até Davi. E de Davi, o descendente deles todos, chegando até Jesus Cristo. Se tiver curiosidade, meu irmão, com um pouquinho mais de calma, o irmão pode ler e fazer o acompanhamento dos textos bíblicos de referência, se o irmão tiver interesse a respeito dessa genealogia. Claro que o ler os vários nomes, até entendo que é um pouco enfadonho, mas é importante a gente ressaltar que, mesmo sendo talvez um pouco enfadonho, a leitura, mas o registro dessa linhagem é de suma importância para o cumprimento das promessas. É Jesus Cristo o verdadeiro herdeiro. Ok? O nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versos de 18 a 25, que está nesta projeção e eu vou ler para os irmãos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nós lemos nesse texto que Maria é a mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. É verdade que é um texto bem conhecido de todos nós, e muitas vezes nós já lemos, mas talvez em poucas vezes nós tenhamos nos detido um pouco para refletir, para pensar um pouquinho a respeito da figura de Maria, nesse exato instante em que ela foi chamada, escolhida que foi para ser a mãe de Jesus. Jovem, noiva, virgem, numa época muito diferente dos dias de hoje. Imagina o dilema que essa menina, porque ela era uma menina, qual o dilema grande que essa menina se encontrou? Aceitar uma proposta dessa? Estar grávida? Você não tinha conhecido nenhum homem? Como isso? E se isso acontece, o que vai ser da minha vida? Sabe? Noivo já vai desaparecer. Não vai ter mais. Repudiada ela seria. Marginalizada totalmente. O que vai acontecer com ela? E ela deve ter passado por tudo isso na sua cabeça, um monte de perguntas e tantas outras que nós nem imaginamos. Mas assim mesmo, ela aceitou o grande desafio que foi colocado nas suas mãos. Uma menina jovem, menina mesmo, sem praticamente nenhuma experiência. E ela diz sim. Interessante que a gente pode ver na palavra de Deus algumas figuras de comparação com Maria e até com José também, que não tiveram a mesma atitude de aceitar os desafios que foram colocados pela vida, na vida deles, pela parte de Deus. E lembro e coloco aqui uma narrativa interessante, que é a narrativa lá de Eva. Eu escrevi assim, ó, narrativa bíblica mostra que por uma mulher veio o pecado no mundo, Eva, e por uma mulher nasceu o Salvador, Maria. A atitude de Eva, sem dúvida nenhuma, foi muito distinta. Foi colocado diante dela um desafio também. O desafio era: não toque, não pegue, não fale, não cheire, não coma. Não vá lá comer do fruto. Não é isso? Não coma do fruto. E ela comeu. Claro que ela foi tentada, é verdade. Mas ela aceitou o desafio de cumprir e não negar aquilo que o Senhor tinha ordenado? Não. Ela foi e negou tudo aquilo que ela tinha de compromisso com Deus de não pecar. Por outro lado, por uma mulher veio o Salvador, Maria. E com grande dignidade, talvez um pouquinho de temor, é verdade, mas aceitou o grande desafio. Também importante foi a figura de José. Muito importante também. Ele é um noivo. Muitas e muitas vezes é colocado no segundo plano, talvez até colocado num plano muito grande a figura de Maria, é verdade, né? Mas veja a situação de José também, né? José era noivo de Maria. E aquela mulher se encontra agora grávida. Se fosse nos dias de hoje, né? Aquela mulher está grávida. O que pensar de Maria? Mas veja que interessante, o texto bíblico fala que José teve grande apreço por Maria, ao ponto de não refutá-la. Logo após veio o anjo e falou em sonho com ele, né? O Senhor veio, falou com ele em sonho e explicou tudo o que estava acontecendo. Talvez se fôssemos nós nos dias de hoje, falaria assim: tô fora. E eu embarcar nessa? De jeito nenhum. José aceitou o desafio. Não abandonou Maria, nem o filho que vinha a nascer. Acompanhou totalmente aquela missão que foi designada pelo Senhor. Fazendo um paralelo, Adão. Adão, a mesma coisa, tinha sido colocado um desafio grande diante dele, que era não comer do fruto proibido. E o que ele fez? Comeu. E não só comeu, que ainda botou a culpa na Eva. E mais do que colocar a culpa na Eva, colocou a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste. Ou seja, desobediência a de Adão. Desobediência a de Eva.
aceite no desafio de Maria e de José. Grande exemplo de vida para todos nós, ainda nos dias de hoje. Os magos do Oriente, Mateus 2, de 1 a 12, vamos ler. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Nós temos alguns destaques a serem feitos nesse texto de Mateus capítulo 2, não só de 1 a 12, mas também no restante, né? Em tudo que nós vemos aqui, nós vemos grande riqueza de detalhes e coisas assim extremamente perigosas para a vida do menino Jesus. De um lado, o Senhor, nosso Deus, cumprindo as promessas lá do Antigo Testamento e cuidando da vida de Jesus. Por outro lado, Satanás, seus anjos e seus servos tentando atrapalhar. Mas o interessante é que em todos os detalhes, tudo que nós vemos claramente a mão de Deus cuidando e guiando a vida de Jesus, desde menininho, e também de sua mãe e de José. Veja, destaco, o rei não nasceu num palácio, mas numa manjedoura. Ele não veio como um rei vingador, grande poder humano, mas grande poder espiritual. E a humildade é uma marca forte daqueles que realmente são cingidos pelo poder de Jesus Cristo. E assim era o próprio Jesus Cristo, cingido pelo poder do Deus Pai. A cidade de Belém já havia sido profetizada como o local de nascimento de Jesus, como nós lemos agora há pouquinho, né? Então é em Belém que Jesus vai nascer. Herodes, o monarca, usado por Satanás, tenta iludir os magos, lembra? Na leitura do texto, né? Vai lá e fala para os magos, vai lá, adora, etc. Depois fala onde ele está, porque eu também vou lá adorar. Mas os magos são orientados em sonho pelo Senhor a voltarem por outro caminho. Não vai lá ter com Herodes de jeito nenhum. Pois bem, de novo o Senhor cuidando. Mas infelizmente uma tragédia terrível acontece. Terrível. Porque Herodes, esse monstro demoníaco, decreta a morte dos meninos de menos de 2 anos. Quanta dor e quanta tristeza. Quantas famílias destruídas por essa ação demoníaca. A Jesus foi liberto, porque ele saiu de lá e foi para o Egito, orientado pelo Senhor num sonho. O Senhor orientou num sonho a José para que ele fosse para o Egito. E até para que se cumprisse a promessa, né, de que do Egito veio o Senhor. E assim foi, e assim aconteceu. A volta da família para Nazaré, Mateus 2, 19 a 23. Diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe,
e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Pois bem, nesse texto lido já no final do capítulo 2 e já terminando a nossa lição, né, nós vemos que o Senhor está no controle de toda a história. Deus tem cuidado do menino, assim como tem cuidado de nós, seus servos. O menino estava sofrendo muito e grande risco de ser morto. E por isso Deus controla tudo e faz muitas vezes uso de sonhos para revelar a sua vontade. Veja que José muitas vezes respondeu aos sonhos. Um dos sonhos falou: vai lá para o Egito, para fugir da morte dos pequenos. E, igualmente, quando Herodes morreu e o perigo, pelo menos mais iminente, mais forte, tinha cessado, da mesma forma o Senhor avisa José, lá no Egito, que estava na hora de regressar. E ele regressa. E ao regressar, ele vai para a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era necessário que fosse para Nazaré para que pudesse se cumprir a profecia, né? Mas Nazaré é considerada uma cidadezinha insignificante do ponto de vista de importância daquela época, né? Ao ponto, inclusive, que nós lemos lá em 1 João, em João, capítulo 1, verso 46, o seguinte texto. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Dá para perceber, pela essa frase aqui, o quão desprezível, talvez até vergonhoso, seria dizer que você era de Nazaré. Mas foi de lá que veio, passou a adolescência, a sua infância, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E já encerrando a nossa aula desta manhã, trazemos como conclusão: Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Em Jesus Cristo cumpre-se o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Cristo nasceu numa manjedoura como homem, mas deve nascer no coração de cada um de nós como seu Salvador. Que toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Agradeço a presença dos irmãos, o acompanhamento dessa aula e que tenham todos um ótimo restante de domingo na presença do Senhor e na presença dos seus queridos em família. Até mais.